Sou Iraneide Castelo Branco e tenho 58 anos. Não, eu vim de um outro bairro, aqui vizinho, né? Vila Manuel Sátiro. Ah, assim, porque eu cheguei aqui, eu já tinha o quê? Eu tinha 29, tinha 30 anos. Então não passei minha infância aqui no Mudubim. Porque quando eu cheguei aqui há 26 anos, eu comprei o terreno, que estavam loteando aqui, aí eu vim, comprei o terreno e não tinha muitas residências, ainda estava em processo de formação. Não tinha poucas casas, tinha muito terreno ainda para ser vendido. Na época nós não tínhamos luz, não tinha água, não tinha calçamento, não tinha nada. Eles só fizeram loteamento, mas quando eu vim olhar a planta do terreno para comprar, eles nos mostraram uma planta muito bonita, que aqui no Parque Santana ia ter uma pracinha, ia ter um posto de saúde, ia ter escola, só que nada disso aconteceu. A gente começou a construir, quando a gente já estava finalizando nossa casa, teve muitas ocupações, onde deixaram espaço para espaço de lazer, pracinha, posto, escola, foi ocupados. Aí nós ficamos sem nada. Que chegamos aqui, né, meus filhos tudo criança, os vizinhos, nós não tínhamos esses lazeres, mas também nós tínhamos prazer de ver nossos filhos brincando nas calçadas, sem problema, sem perigo. Porque como ele ainda não era totalmente habitado, ainda tinha muitos terrenos a ser construído e era mais tranquilo naquela época, a gente tinha essa liberdade de poder ver nossos filhos brincando na rua. Teve uma coisa bem marcante quando eu cheguei aqui. Não era exatamente dentro do loteamento Parque Santana, mas era aqui próximo ao Balão, que era um chafariz que tinha, onde todos os moradores aí do loteamento Parque Santana ia pegar água aí nesse chafariz. Então isso foi bem marcante. Eu sou muito família, então uma coisa que eu não dispenso é um Natal, um Dia das Mães, um aniversário, tem que estar toda a família. Alguma memória que represente bem a comunidade? Sim. Logo quando nós chegamos no Parque Santana, nós criamos uma associação de moradores. Então, esta associação ela foi bem marcante, porque tinha muitos jovens envolvidos, a gente fazia tinha gincana, tinha passeios. Os jovens naquela época participavam com uma coisa que era bem marcante, né, que acabou o orçamento participativo, o OP. Nossa comunidade ela era bem participativa, tanto na adolescente como criança, como mulheres, era bem participativo no orçamento participativo, o OP. Na época que nós iniciamos a Associação de Moradores, né? Nós tivemos muitas histórias boas, foi muito prazeroso acompanhar os jovens. Naquela época a gente tinha muitos jovens, que hoje, graças a Deus, tem jovens espalhados, encaminhados na vida, né? Nós temos professor, nós temos advogados, nós temos engenheiro, nós temos várias profissões, temos médico, que estiveram com a gente nesse trabalho social, né? Na associação, que participaram de orçamento participativo, né? Que era o OP na época. Então, assim, é prazeroso quando a gente vê essa lembrança boa, que esses jovens que estiveram com a gente, hoje eles estão encaminhados, né? Tem uma profissão. A maioria já estão casados, provavelmente até com a sua família, entendeu? Mas isso, assim, é muito prazeroso quando a gente encontra esses rapazes, esses jovens hoje que diz: tia, que saudade daquela época, daquelas coisas que a gente participava,
participavam de gincana, de movimentos. Então isso é tão prazeroso quando a gente encontra um jovem e diz isso, olha, graças a vocês, a associação, esses movimentos sociais, a gente conseguiu isso, entendeu? Isso então é muito prazeroso. Como é prazeroso hoje, o antes e o depois, né? Essas crianças que a gente tem aqui na colônia de férias, né? Que já vão se tornar jovens, que vão estar já cuidando de outras crianças que vão vindo, né? Estão deixando raízes. Quando eu cheguei aqui, cheguei num dos primeiros loteamentos, né? Depois já vieram outros. Então a minha casa, ela parava justamente a última casa, que aí já começava a mata onde hoje já foi loteado, mas minha casa era a última. Que é outra lembrança boa, sim, porque como não era aquele fluxo, né, de passar gente, carro, essas coisas, como minha casa era a última, já começava o mato, onde meus filhos brincaram muito. Aí tinha umas histórias, que outros moradores chegaram primeiro, disse que tinha uns cachorros pretos que apareciam debaixo do cajueiro. Mas eu acho que isso é lenda, porque eu mesma nunca vi. Mas as pessoas que chegaram primeiro diziam, ó, tem uns cachorros pretos que ficam aí debaixo desse cajueiro. Ouvi várias pessoas comentarem sobre isso, mas eu mesma nunca vi. Lendas, né?